Oi, gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Desculpem o atraso. Tive um pequeno contratempo aqui. Pera um pouquinho. Sandra, legal. Daqui a pouquinho a Sandra tá chegando. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto muito interessante, que é sobre o autoconhecimento e principalmente a autorresponsabilidade, né? Solange, tá aí, querida, seja bem-vinda. Oi, Sandra, chegou, minha querida, ótimo. Só aguardando você solicitar para você entrar com a gente. Vai ser ótimo ter essa conversa com você agora. Legal, show de bola. Então, o tema da nossa live de hoje é como elevar o seu autoconhecimento e a autorresponsabilidade. E a gente sabe, né, que quando a gente consegue realmente se conhecer melhor, a gente consegue também perceber o quanto nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pela vida que nós estamos vivendo. Pronto, deixa eu ver se Sandra vai entrar comigo agora. Só um instantinho. Vamos aguardar alguns segundinhos aqui para que tudo. Chegou, querida! Que bom que Olá, você boa veio! noite. Muito bom mesmo. Seja muito bem-vinda. Deixa eu só falar um pouquinho sobre o seu trabalho aqui, Sandra, antes de você se apresentar e colocar com as suas palavras, né? Dar esse sorrisão maravilhoso de boas-vindas para as pessoas, né? Que estão aí nos assistindo. Então, Sandra Ferrer é psicóloga clínica, com atendimento a crianças, adolescentes, terapia familiar e casal. Tem uma abordagem sistêmica de TCC, psicologia positiva, é facilitadora de barras de Axis, consteladora familiar sistêmica, show de bola, né? Esse negócio de constelação. Fundadora da Ciclos Academia de Desenvolvimento Emocional, co-criadora do programa Mundo Positivo, cofundadora da Casa de Sonhos, não é? Muito legal estarmos juntas nessa. E é facilitadora certificada do programa Educação Emocional Positiva, facilitadora da Jornada das Emoções e mestrando em Psicologia Clínica da Saúde. Olha que bacana, não estava sabendo dessa última. Escritora, palestrante e consultora. Muito bem-vinda, querida. Ninguém melhor que você para a gente falar sobre como elevar o autodesenvolvimento, né, e a autorresponsabilidade. Que bom estar aqui, é sempre um prazer. Amo falar sobre isso, né? Amo de paixão. E acho que é a nossa jornada, na verdade, né? Eu me lembro, eu vou até falar uma coisinha aqui que não tem a ver, mas tem a ver. Eu me lembro quando eu fiz o Caminho de Santiago, parte do Caminho de Santiago de Compostela. Não sabia que você tinha feito, que lindo! Fiz parte dele, né? E aí, durante aquele tempo lá que a gente percorre com aquelas mochilas, aquelas coisas pesadas, aquilo ali, eu me perguntava o tempo inteiro, gente, a gente precisa ir tão longe para a gente se conhecer, né? Será que a gente precisa de tanto sacrifício para a gente se conhecer desse jeito? E assim, e foi uma história muito interessante, porque minha mãe também estava junto. E lógico que aí cada uma de nós teve o seu processo, ela teve o processo dela, ela abandonou a caminhada num determinado ponto, eu fui até um pouquinho mais além, mas num determinado ponto eu também disse chega. E ali eu percebi uma coisa muito interessante, que serviu assim para mim, para a vida inteira. Quando a gente resolve se conhecer, ou seja, quando eu resolvo saber que o centro sou eu e que todo o resto é uma contingência. Eu convivo com as pessoas, eu me alegro com elas, eu fico chateada com elas, eu fico com raiva disso, daquilo outro. Eu xingo o governo, não importa o que seja, é o que eu sinto aqui que vai me nortear. Então, quando a gente percebe isso, a vida é uma metáfora. Uau! Tudo na vida é uma metáfora, sabe? Se você tropeça numa pedrinha, aquilo tem um significado para você muito mais profundo e muito mais significativo que só aquela pedrinha na qual você tropeçou. Às vezes você vai, sei lá,
pegar algo que você tinha expectativa que tivesse numa temperatura e ela está numa temperatura diferente. Uhum. Isso também é uma metáfora para você se olhar e se perceber quantas expectativas eu tenho em Perfeito. relação a quantas coisas na vida. Uhum. E qual é a minha reação? Qual é a minha atitude perante isso? Muito. Então, pode falar. Não, continua. Então, assim, quando a gente escolhe se conhecer, quando a gente escolhe que o processo vai se dar enquanto a gente caminha, que a gente não precisa fazer aquilo que muitas pessoas falam, agora eu vou dar um tempo para me conhecer. Não, gente, a gente não tem que dar tempo para se conhecer. A gente tem que se conhecer o tempo inteiro, né? Uhum. Você já ouviu? Tem muita gente que fala, não, agora eu vou me cuidar. Agora eu vou tirar um tempo para mim. Agora eu vou... Não. Isso tudo é a gente. Né? Mas o ano sabático... Tá, você vai se conhecer sem N contingências que fazem você diferente. Sim, sim. Né? Sem N fatores motivadores do seu estresse, ou da sua felicidade, ou da sua alegria. Muito legal, Sandra. E o que eu achei mais interessante na tua fala aí, inicialmente, foi quando você falou, quando eu escolho estar no centro, né? Então, quando você escolhe olhar para você mesmo, você perceber como é que você está se sentindo e começar a se perceber, né, como um observador de você mesmo, eu acho que aí é que você começa a realmente fazer essa viagem interior para você se descobrir e saber quem realmente você é. Né? Como é que você se sente em relação a tantas coisas que estão à sua volta? Como você falou, uma pedrinha que estava no caminho, não é só uma pedrinha mais, é como você se sente em relação a ela, né? Isso. E todas as outras pedras que existem na sua vida. Sim. Ou que você escolheu que fossem suas pedras. Porque podem ser pedras que te atrapalham o caminho, ou pode ser alguma coisa que você sobe para enxergar mais distante. Enfim. Exato. São escolhas, né? E é engraçado, escolhas. interessante o que você colocou, porque muitas vezes a gente escolhe não sentir. A gente escolhe, né, não se perceber. Possivelmente, muitas vezes, como uma forma de autoproteção, né? Porque a gente está vivendo situações difíceis, situações com as quais a gente não concorda, mas ao invés da gente enfrentar isso e encarar isso para poder superar, o que a gente faz? A gente faz de conta que não está sentindo, né? Você, como psicóloga, deve ter lidado com isso muitas vezes, né? Você faz de conta que você não está sentindo e você se furta a oportunidade de criar na crise, né? Perfeito. E a gente só pode realmente mudar alguma coisa que nos desagrada ou melhorar algo ainda mais quando a gente se apropria de como a gente está e de quem a gente é naquele momento. Porque o autoconhecimento ele se dá desde o momento que o bebê se reconhece no espelho até a vida inteira. A vida inteira a gente está trabalhando a nossa identidade, a vida inteira a gente está mudando de gostar, a vida inteira a gente está criando objetivo, a gente está traçando meta, a vida inteira a gente está aprendendo, a vida inteira a gente está se surpreendendo. Perfeito. Com aspectos nossos que muitas vezes nós nem pensávamos que existisse. Sim, sem dúvida. Agora, tem uma questão muito interessante que eu penso que é muito mais cultural também, né? A gente já nasce muitas vezes, e eu como mãe, eu confesso a você que eu também já fiz isso. Mas quando eu percebi que isso não era saudável, eu comecei a encontrar outras alternativas. Mas tem pessoas que colocam os filhos para assistir televisão, né, enquanto fazem outras coisas, ou simplesmente também só assistem. Elas se fazem telespectadores da vida, né? E muitas vezes não prestam atenção em si mesmos, não têm um tempo em família para conhecer o outro e para se perceber em relação aos filhos, ou ao marido, ou à família como um todo, né? Faz sentido para vocês que eu estou falando? Faz. E hoje não é mais tanto a TV, né? São os smartphones da vida. Exatamente. Né? Que são as famosas terceirizações, que antes acontecia na TV, hoje acontece no smartphone, hoje acontece no tablet, né? Antes da pandemia acontecia também parte para a escola, quando os pais terceirizavam os filhos para a escola, em período integral. E é por isso que está tendo tanto divórcio agora, nessa época da pandemia, porque é excesso de convivência em todos os sentidos.
Aumentou a agressividade para com as crianças também, nessa época. Por quê? Porque muitas vezes você era pai e mãe pedacinho, né? Em pedacinhos do dia. E às vezes a criança já chegava pronta, jantada, a gente fala assim, comida, cansada, já pronta para dormir. E agora não é assim. Você é obrigada a estar ali. Agora melhorou um pouquinho, pelo menos aqui em Brasília, as escolas estão voltando. Mas assim, esse também é um ponto. Né? Se você, essa coisa de terceirizar, você não... E isso que você colocou do tempo é muito importante para a gente falar da qualidade da presença. A qualidade da presença é de extrema importância. Mas aí a gente também se questiona um pouquinho, para a gente se conhecer um pouquinho, que qualidade de presença eu tenho para mim mesma. Exato. Porque às vezes eu estou presente para o meu trabalho, eu estou presente para a solicitação de alguém e eu estou presente para a minha solicitação. Eu estou presente para as minhas necessidades, eu estou presente para me escutar. Isso é algo muito interessante, porque eu me lembro quando as crianças eram pequenas, eu não tinha tempo nem para tomar um banho sossegada, né? Então a gente muitas vezes também tem que desenvolver estratégias para a gente ter um tempo para a gente se apreciar, né? E fazer o que a gente gosta. Eu sei que quando a gente tem filhos um atrás do outro, muito, muito mais complicado, mas é importante, né? Para esse autoconhecimento muito também. Importante. E para preservação. É importante para a saúde mental. Isso. Né? É importante para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde da família. É importante que a gente tenha um tempo, que a gente escolha o que é. Sei lá, às vezes é um banho. É você levar seu pensamento num banho, né? Tô lá, o chuveiro, a água está caindo e eu estou elevando meu pensamento. Nesse momento eu estou me reconectando com a fonte para vir mais pronta, né? Para vir mais inteira. Eu me lembro, eu tenho um filho só, né? Mas eu me lembro que até os 3 anos era escravidão. Escravidão. E eu era uma pessoa que eu já tive filho, já era mais velha, eu tinha 38 anos, né? Então, uma pessoa que sempre fez o que quis, a hora que bem entendeu, e de repente, até para tomar banho, para ir ao banheiro, para as necessidades básicas, eu tinha que contar com alguém. Então, isso para mim quase pirou o cabeção, entendeu? Porque foi muito difícil. Não foi fácil, não. Foi bem desafiador, né? Ser mãe não é fácil, mas é tão maravilhoso. Com certeza, com certeza. Foi desafio atrás de desafio, né? Então, quantas vezes no dia da gente, no dia a dia, no minuto a minuto, a gente precisa se olhar e fazer certas perguntas do tipo, vem cá, o que é que você gosta? Porque também, gente, quantas concessões nós fazemos ao longo da vida em nome de uma tal harmonia, entre aspas, né? Quer ver uma coisa básica? Você vai pedir uma pizza. Você gosta de comer pizza de mussarela. Simples, mussarela, simples. O outro gosta de calabresa, o outro gosta de portuguesa. Aí, no fim, você vai pedir 3 pizzas? Pizzas 3 sabores? Não, gente, tudo bem. Então divide mussarela e calabresa. Mussarela não. Calabresa e portuguesa e eu tiro a minha. Não é assim que a gente faz tantas vezes? Não é isso? Algumas vezes sim. Até que chega um momento que você fala, não, hoje eu vou exercitar o meu direito, né? De pedir o que eu quero. Mas até chegar lá, quantas concessões você já fez? Muitas, né? Com certeza. Muitas. Quantas coisas você passa, tá ali incomodando, mas você fala assim, não vou falar não, porque não... Para não dar problema. Faz vista grossa, né? Muitas vezes a gente faz vista grossa só para não criar problema, para não trazer... Pro outro, né? Pro outro, para não criar problema pro outro e para esse nós. Veja bem que esse nós é diferente de mim. Né? Esse de mim é diferente desse nós. Eu estou inserida nisso, mas eu tenho uma individualidade. O outro tem uma individualidade. O outro também tem uma individualidade. E dentro disso, o quanto você está disposta a se perceber e a dizer, eu escolho isso. Isso. E isso a gente está falando de uma pizza. Imagine né? de sonho, falando de uma né, pizza.
E imagine de sonho, Imagine exatamente. sonho. Imagine de projeto de vida. Exato. Imagine de valores importantes para você. Exato. E aí é onde eu quero chegar em dizer o seguinte: quantas vezes às vezes alguém pergunta assim para você, cara, qual lugar que você gostaria de conhecer? Uhum. Aí você fala, eu? Não sei. Nunca nem parou não para pensar. Ou então fala assim, um lugar de repente que fosse todo mundo, que fosse bacana, que fosse legal, né? Uhum. Assim, que pudesse estar com todo mundo, que pudesse estar com a família. Sim. Aí você fala, qual é a música que você gosta? Música? Nossa, quanto tempo eu não ouço uma música? Nossa, nem me fale. eu Outro dia gosto, aconteceu isso né? comigo. Quanto tempo? Né? Uhum. Hoje eu confesso que está muito mais difícil acompanhar os cantores, né? Porque, assim, enfim, é uma questão de gosto. A gente pode falar da velha né? guarda, não tem problema. Sim, claro, da velha guarda, claro, com certeza. A bossa nova, né? Isso, exatamente. Bossa nova, com certeza. Muito legal, então, Sandra. assim, o quanto que em nome desse nós esquecemos do eu. Isso. E a gente não pode esquecer que o caminho evolutivo ele é pessoal e intransferível. Sem dúvida. Ele sem é pessoal dúvida. e intransferível. Uhum. E muitas vezes isso que você está tentando manter no nós, na harmonia do nós, naquela... Eu digo até naquela harmonia, naquela dança fluida. Uhum. Não é aquilo que você de fato necessita. Uhum. Não é aquilo que solicita, que está solicitando para a sua evolução. Perfeito. E isso a gente só pode descobrir quando a gente começa no autoconhecimento. E quando eu disse assim, que a gente pode falar assim, que a vida é uma metáfora, gente, acreditem, quando você escolhe se conhecer, tudo brota na sua frente. Uhum. É uma palavra que alguém fala, que fala, uau, isso serve para mim. É um livro que você encontra, é uma terapia que é oferecida a você, é um psicólogo que você encontra, que você conhece, que você ouve a indicação. Basta você escolher. Os e na sinais. vida é assim, basta que a gente escolha e comunique ao Google, ao grande Google, né? Grande Google verso, como eu falo. Comunica, porque está tudo entrelaçado. E se você realmente escolhe de fato, ele manda para você. Uhum. E Sandra... É um game, né, Rose, que a gente encontra, que auxilia a gente. E é por aí. Tem N ferramentas e N possibilidades. Quando a gente escolhe se conhecer, quando a gente escolhe se perceber. E isso só é possível quando você é o centro. E isso, gente, é muito interessante porque culturalmente... E em função das religiões, nós somos levados a achar que seu centro é errado. Uhum. Seu centro não é possível. Mentira, mentira. Não acreditem nisso. Você precisa ser o centro. E você tem que ser a pessoa mais importante para você. Do contrário, você não vai evoluir. Perfeito. Do contrário, você vai estar sempre fazendo pelos outros, sempre fazendo para os outros. E muitas vezes tirando a oportunidade do outro fazer por ele. Com certeza, isso é importantíssimo, né? Eu acho que isso é importante, inclusive, sabe, Sandra, quando a gente está falando dos nossos filhos em relação a escolhas que eles fazem, em relação a cursos de graduação, por exemplo. Muitas vezes nós achamos, até porque nós não nos conhecemos bem e não conhecemos bem os nossos filhos, a gente acha que eles não têm capacidade de fazer escolhas. Não é? Porque durante os 17 anos em que eles viveram e que nós convivemos com eles, muitas vezes nós, como pais, e a gente tem que ser responsável por isso também, né? Se responsabilizar por isso, a gente não os motiva, não os incentiva a se conhecerem bem. Não fornece a eles, muitas vezes, oportunidades deles se conhecerem. E às vezes, quando a gente oferece, eles estão envolvidos em tantas outras coisas que eles também não querem. E a gente aceita o não como resposta. E assim eles vão seguindo a vida no automático sem se conhecerem, né? Sem saber dos seus dons. Mas isso por quê? Verdade. Agora, isso também por quê? Porque, entre aspas, a gente não aprendeu a habilidade correta de fortalecer a autoestima das crianças e dos adolescentes. Uhum.
a gente, por exemplo, eu aprendi, por exemplo, meus pais elogiavam, ai, Sandra, ai, que linda, como você é inteligente. Ai, Uhum. que linda, que olha, que legal, que maravilha. Aí você cresce achando que tudo seu é inato, né? Uhum. É inato. Você não precisa se esforçar para muitas coisas, porque de tudo vem fácil, porque às vezes a pessoa até realmente tem uma inteligência acima da média, mas eu digo, falo isso aqui em casa, inteligência acima da média não quer dizer nada se você Uhum. não tiver disciplina e foco. Verdade. Agora, uma pessoa com uma inteligência mediana ou baixa, com disciplina e foco, ela chega lá. Supera. Isso. Agora, ele supera. O Uhum. inteligente que não tem disciplina e foco, Se esquece. perde. É. Se perde nesse contexto. Então, uma dica para os pais de plantão, assim, elogie, mas não o produto final, mas A sim o capacidade. processo, Uhum. né? É o processo. Nossa, que legal, tá ficando ótimo. Nossa, que bacana, hein? Tá realmente ficando ótimo. Nossa, eu vi aquele outro, como melhorou Uhum. aquele anterior para esse desenho, seja lá o que for, como melhorou, né? Porque a criança vai saber e vai crescer achando que ela pode mais ainda. Agora, também é um engano a gente achar o seguinte: a gente diz o seguinte, os hábitos a gente tem que introduzir nas crianças, nos filhos, desde pequenininho. Então, é Uhum. o hábito de estudar, é o hábito da leitura. E por que que o hábito da autopercepção, do autoconhecimento, Show. da conversa com o universo, eu vou Uhum. esperar para quando ele puder escolher? Não, não é quando ele puder escolher. Isso precisa ser igual escovar dente, Exatamente. sabe? Igual beber Exatamente. água, né? Agora, para isso, eu como mãe preciso estar preparada, o outro como pai precisa também estar preparado, os cuidadores precisam estar nesse foco e não se iludam. A escola também precisa estar. E a escola, quando eu falo escola, não são as paredes da escola, Uhum. são os professores, Também. que esses precisam do nosso olhar, Sem do dúvida. nosso olhar cuidadoso, do nosso olhar carinhoso. E é necessário que o autoconhecimento chegue a eles, para que eles possam desenvolver empatia, para que eles possam desenvolver as habilidades socioemocionais tão solicitadas hoje pela BNCC, para que eles possam treinar essas Uhum. crianças, possam ensinar essas crianças e esses adolescentes E estimulá-las, né, e a estimulá-las. resgatar Eu não... sonhos, porque a gente sabe que muitos desses sonhos foram enterrados por pessoas despreparadas, né? Que não estavam preparadas para escutar coisas diferentes, né? Mas apenas o óbvio. Uhum, uhum, com certeza. Para escutar coisas diferentes, para acolher o diferente, Isso. para e o diferente tanto para o mais quanto para o menos, né? Uhum. Que também tem essa diferença aí. E Eu... é um olhar, pode falar, Não, diga. continue. E é um olhar de acolhimento mesmo, sabe? Um olhar de você acolher a diferença daquela criança, de você e essa diferença não é uma deficiência apenas, mas é um potencial também. Uhum. E eu só posso reconhecer isso quando eu reconheço em mim. Perfeito. Eu só posso reconhecer, às vezes, muitas vezes, o abuso que um professor tem por uma criança, às vezes não é nem pela criança, é pelo que ela representa. Uhum. E aí eu só posso. O abuso que eu falo, gente, não é abuso do abuso, assim, é o enjoo da pessoa, é tô aborrecido com aquela pessoa, a falta de paciência com ela, que a gente sabe que tem as simpatias e antipatias. A gente sabe que tem pessoas preferidas e pessoas preteridas, né? Sim. E eu preciso me entender, saber dos meus valores, porque muitas vezes não é que eu não goste daquela criança, mas é que os valores que aquela família traz através dela não batem com os meus. E me falta empatia para lidar com isso, me falta sabedoria para lidar com isso. E eu só posso ter essa ponte quando eu me conheço, quando eu me compreendo, quando eu sei dos meus valores e quando eu respeito os outros, quando eu honro quem veio para aquela criança antes de mim, que foram os pais delas. Perfeito. E até porque quando eu me sinto incomodada com alguma coisa no outro, né? É algo que eu tenho que trabalhar dentro de mim.
Então, o que que é isso que eu tenho que trabalhar para poder Possivelmente. receber e acolher o que está acontecendo nesse momento, né? Uhum. E Sandra, em E é relação aí que ao... eu venho ser o centro, né? Hã? E é aí que eu sou o centro. É aí, é nessa coisa que eu passo a ser o centro. Se eu não for o centro, o outro é que é esse centro. E aí eu vou o tempo inteiro dizer, ah, eu sou assim porque essa criança é desobediente, porque essa criança é assim, porque essa criança é assado. Não, pera lá. Quando eu trago para mim isso, eu passo a ser o centro dessa experiência. Porque em última instância eu só posso mudar a mim. Perfeito, exato. Uhum. E, minha querida, me diga, se você tivesse que aconselhar pessoas, né, de que modo elas poderiam elevar o autoconhecimento? Duas Fazer da dicas. vida uma, fazer da vida uma metáfora. Tudo é sinal para eu me conhecer. Tudo é E sinal para me fazer de conhecer. si o centro dessas experiências. Legal, legal. Né? Eu Show de sou o bola. centro dessas experiências. Às vezes a gente entra em relacionamentos profundamente desafiadores. Uhum. E é o embate enquanto eu tento mudar o outro. E no momento que eu falo, pera lá, é desafiador e por que eu continuo? E aí você traz essa análise para você. Isso é tanto companheiro, companheira, como trabalho, como emprego que Uhum. você tem e que você mantém, sei lá por quê, muitas vezes, mas sempre, ou está desagradada daquilo, mas sempre o outro é objeto do seu desagrado. A gente não traz para a gente. Né? Então, traga para si. Não é. E outra coisa também. Não se culpe, não se julgue. Isso é uma coisa que a gente precisa abolir da nossa vida. Julgamento e Julgamento. auto-julgamento. Uhum. Isso é muito diferente de percepção. Isso, exato. A percepção traz consciência e o Uhum. julgamento paralisa a gente. E a gente é muito acostumado a julgar, né? O outro e a gente mesmo, e às vezes com muito mais severidade. Então, Sim, com ao invés da certeza. gente se julgar, é a gente se perceber. O que que eu estou fazendo aqui? Que atitude é essa que eu estou tomando, né? Será que eu Sim. poderia agir de uma forma diferente? Então, eu acho que essas perguntas todas que a gente tem que se fazer é o que você colocou. A gente não precisa de um tempo para se conhecer, né? A gente tem que fazer Uhum. esse exercício do autoconhecimento no dia a dia. Então, é a Full time. todo É tempo full se time. observar, todo tempo se perceber, né? E muitas vezes, uma coisa que eu acho que é muito prática e que a gente vê hoje é muito comum, né, entre as famílias, é você estar fazendo as suas refeições com o celular do lado. Enquanto está comendo, está vendo o celular. Você não sente o sabor da comida, não sente a textura, né? Não sente o cheiro, você não se percebe, né? E é aquela a questão, é a qualidade da presença. Isso. Basta eu estar no mesmo espaço? Uhum. Não. Gente, por mais que muitos de nós não, né? De vocês aí do outro lado, já tenham nascido com o advento do WhatsApp, com o advento de Instagram, enfim, isso é algo muito novo, que está sendo estudado agora, Uhum. né? Dos efeitos disso. É super útil? Super útil. Hoje, raramente a gente se faz ligação, né? A gente tem essa ferramenta que é o canal para tudo. Você resolve tudo, você compra por aí. Muitas vezes tem pessoas que dão sessões por aí, por esse canal. Só que a gente precisa de um limite. Veja, se eu estou em casa com a minha família, o meu trabalho não pode invadir isso. Porque antigamente, na minha época lá atrás, eu saía do meu trabalho, pegava meu carro, entrava na minha casa e ok. Da porta para Isso dentro há 30... é família. Da porta para dentro era família. Né? E da mesma forma, a minha família não invadiu o espaço do meu trabalho. Isso há 30 anos atrás. Sim, Quando invadia, era uma ligação e que eu sabia que aquilo era urgente. exatamente. Isso. Hoje em dia não é assim. Uhum. É. Né? E aí cabe a cada um de nós colocar esse limite. E sair um pouco dessa ansiedade de, não, gente, mas enquanto eu estou aqui, milhões de coisas estão acontecendo. Ou milhões de coisas aconteciam também quando você não sabia que elas estavam acontecendo. É verdade. Né? Milhões de coisas aconteciam. E assim, e eu falo isso, gente, eu faço muita coisa. Uhum. Né? E eu agora estou aprendendo
com uma mentora minha, a Camila Rabuski, a dizer não para algumas coisas, realmente. Preciso, né? É preciso. E é o que você falou, Porque... né? Dizer não muitas vezes para o que está lá fora, selecionar realmente o que é importante e que tem a ver com você, que é a pessoa mais importante, não é? Isso, exatamente. Afinal, isso é se conhecer. Afinal de contas, né, Sandra? A gente está aqui para se aperfeiçoar, como você falou, não é? E também para poder cumprir a nossa missão. E a nossa missão, Sim. muitas vezes, se você não se conhece bem, você não vai saber o que é. E aí vai chegar um momento da vida que vai começar a sentir aquele vazio, vai começar a crescer aquele vazio dentro de você, que você não vai saber por quê, né? E aí é que você vai buscar o autoconhecimento. Vai dar tempo de cumprir a missão? Pode ser que dê. Mas quanto antes você descobrir, melhor. Quanto antes você se perceber, né, mais rápido você vai conseguir alcançar esse resultado. Sim, sim, sim. E assim, eu acho também que quando você fala vai dar tempo, não sei que tempo é esse, né? Sim. A gente não sabe que tempo é esse, mas assim, e quando você falou do vazio, além do que vazio é esse, o que eu faço nesse vazio. Uhum. Né? Porque muitas pessoas se matam em função do vazio que sentem. Outras pessoas se afogam em outras coisas para preencher esse vazio. E a gente sabe que aquilo que realmente não preenche, né? E aquilo que de fato poderia preencher, ela não sabe o que é porque ela não conheceu o caminho. Exato. Ela não sabe nem por onde começar esse processo de se perceber. Né? E aí que eu falo da psicologia preventiva, que é quando a gente, que eu nunca sei onde é que ela vai começar, né? Porque assim, é o pai que ainda não teve filho, é a mãe que não teve filho, são os pais que têm filhos, são as crianças que você municia para poder passar por essas questões todas, que você vai ali auxiliando a se entenderem, a se perceberem, a acolher suas emoções, a encontrar uma saída mais assertiva, uma forma mais saudável de lidar com tantas emoções que são tão desafiadoras para muitas crianças. Sem dúvida. Até porque as crianças não sabem nem que emoções são essas, então isso tem que ser ensinado, né? Então, que emoções eu sinto, né? E como é que são essas emoções? Elas fazem bem para mim? Elas não fazem bem para mim? Até que ponto eu escolho sentir isso? Eu posso escolher? Porque a gente não é educado para isso, né, Sandra? A gente não é educado. Eu não vi os meus filhos aprendendo isso e eu também jamais aprendi isso, até porque é um conhecimento muito mais recente, né? Essa questão de você escolher a emoção que você quer sentir. E de como, na verdade, eu tenho uma emoção e aí eu penso que gera um sentimento. O que eu escolho sentir sobre essa emoção, né? O que eu escolho pensar sobre ela e como eu posso lidar com ela de uma forma mais positiva, mais assertiva. Perfeito. A raiva é raiva, mas a gente sabe que a energia da raiva, ela é também a energia da criatividade. Ela é muito ativa, né? A energia da raiva é aquilo que te impulsiona também. Isso. Eu não preciso ficar me ruminando e nem me implodir, e nem explodir ninguém. Eu posso utilizar isso para um salto. Isso. Eu posso utilizar isso para, sei lá, para quantas outras coisas. Então, através do se conhecer e do aprender várias maneiras de lidar com isso, de nos regular também, é que a gente consegue saídas mais assertivas emocionalmente. Perfeito. Nenhuma emoção é ruim. Sim. Toda emoção é boa. Toda emoção, nada. Eu acho assim, quando a gente resolve se conhecer e fazer da vida uma grande metáfora, tudo é dado para o seu desenvolvimento. Tudo é dado. E isso tem muito a ver com o segundo ponto da nossa live de hoje, que é a questão da autorresponsabilidade, né? Uma vez que você se conhece, você percebe o poder que você tem e assume a responsabilidade pelos seus atos, a coisa, né? A vida começa a entrar nos trilhos, né? E começa a fluir. Você deixa de ser vítima, né? Sim, e aí você percebe assim, eu sempre digo o seguinte, que você tem duas formas de estar na vida. Como protagonista da sua vida ou coadjuvante da sua história. E são duas coisas bem diferentes, porque protagonista da minha vida, eu protagonizo a vida. Exato.
Eu Eu escolho o escolho o papel. que fazer com as histórias que eu vivi. Sabe? Se minha mãe foi ausente, se eu não tive pai, se eu sei lá o quê, eu escolho o que fazer com isso. Eu não sou coadjuvante da minha história, que é ser consequência desse produto consequente disso, Uhum. É. né? E aí que a gente vê as diferenças entre as pessoas. Você vê uma pessoa da periferia do Rio de Janeiro, que a situação dele de estar à margem da sociedade, de estar marginalizado, enfim, fez com que ele, de repente, se transformasse num grande design de modas. Uhum. Esse foi um. O outro foi ser assaltante. Foi o que ele fez com a história dele. Exato. Foi como ele resolveu protagonizar a vida dele. Né? Exatamente. Isso mostra o quanto nós temos o poder, né, de fazer a mudança, né, da gente Sim. estar inconformado com a situação, e a gente tem duas possibilidades. Aliás, nós temos infinitas possibilidades. Mas, assim, os dois caminhos mais relevantes é você permanecer naquilo ou você escolher mudar e dar um passo. Aí você que escolhe para onde. E aí, quando você permanece, você está de uma das duas formas. Ou você está vítima, e aí você pode estar vítima do outro, do contexto da sua história, ou você pode estar vítima do seu próprio julgamento. Perfeito, perfeito. De que você não merece coisa melhor, de que você não merece, né, estar num... Não, e do julgamento de que você realmente é ruim, que você nasceu para isso, Sim. que você não tem sorte, que a vida do outro aqui é legal, que o outro aqui teve sorte, mas você só está vendo o palco do outro, você não está olhando os bastidores do outro. Exato, quanto ele trabalhou. Por que você... Agora, interessante é porque você não olha os bastidores do outro. Exatamente. Porque você também não está disposto a olhar os seus bastidores. Ou não está disposto a fazer diferente, né? Porque para você mudar, isso vai exigir, além do seu esforço, também coragem, né? Porque nem sempre é fácil estar onde você está, mas você precisa entrar em ação. E o entrar em ação, muitas vezes, exige de você uma força, né, maior, né? Então, é preciso um esforço nesse sentido. Uma escolha. Com toda certeza. Não é? Com toda certeza. E uma escolha, inclusive, de eu viver no incômodo. Uhum. Porque, às vezes, a gente se dá conta de coisas nossas que incomodam bastante. Mas aí, ou eu vou me culpar por ter isso, e aí eu vou voltar para aquele lugar de alimentar esse monstrinho aqui, né? Ou eu vou pedir consciência e ter consciência, assim, ok, eu tenho esse desafio, e o que eu posso fazer dentro disso? Olha, que linda. Como é que eu posso melhorar? Que essa é a consciência, né? E aí, mas aí eu estou levando a minha vida para o mais, eu estou crescendo, eu estou realmente levando a minha vida para o mais. E quando eu estou dando força para aquele monstrinho, eu estou levando ela para o menos, estou estagnando. E vocês sabem que água parada fede, dá bicho, né? Sim, sim. E a gente é como um rio, em constante movimento. Em constante movimento. E isso dá trabalho. É bom lembrar sempre isso, né? Porque a gente pode escolher ficar parado um tempo, parece que vai ficar bem. Mas no final é o que você acabou falando, né? Vai dar bicho, uma hora vai dar errado. Então, se a gente está em movimento, também vai dar errado muitas vezes. Mas o mais importante é que a gente está se aperfeiçoando, né? Durante esse movimento. Então, a gente sente menos quando a gente está parado e a coisa desaba, né? Você está fazendo o caminho enquanto caminha. Exato, está se aperfeiçoando. Né? O caminho se faz caminhando. Exatamente. E é isso daí. Exatamente. Né? Eu achei muito interessante hoje à tarde, entrei no LinkedIn, né? E tinha uma pergunta interessante lá da Sofia Esteves, da CIA de Talentos. Ela perguntou: qual conselho você gostaria de ter recebido no seu início de carreira? E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Que eu falei, caramba, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, né, quando eu comecei a trabalhar, alguém tivesse me falado, busque o conhecimento, né, e oportunidades de trabalho alinhadas com aquilo que você quer ser, ter ou fazer lá na frente, e persista nisso, né, talvez eu tivesse tido mais empenho para poder manter o meu caminho. Mas muitas vezes, o que a gente faz? A gente se deixa conduzir, né,
A gente faz de conta que não está sentindo incômodo e a gente se deixa conduzir pela vida e vai aceitando outras oportunidades de trabalho, outras oportunidades de relacionamento, que não é aquilo que a gente quer, né? Pode falar, Sandra. Ou então, naquele momento, você queria uma coisa e depois você quis outra também. E você continua, e a gente muitas vezes continua seguindo a vida daquela primeira escolha, que depois deixou de ser condizente para você. Na verdade, no meu caso especificamente, eu me lembro que eu abri mão do que eu queria realmente, né? Em que pese eu me conhecer no que eu queria, eu não conhecia os meus valores, ou eu não me conhecia o suficiente e não acreditei o suficiente em mim para ter certeza de que eu realmente conseguiria. Então, o que acontece? Eu penso que a gente, além de conhecer os nossos sonhos, né? Aquilo que faz os nossos olhos brilharem, é importante que a gente conheça também o nosso valor, né? O quanto a gente é capaz, o quanto a gente tem talento, porque quando a gente não conhece as nossas forças, a gente muitas vezes se vitimiza e acha que não é capaz. E aí não faz o suficiente para poder conquistar aquilo que a gente tem condição de fazer, né? De conquistar. E eu acho também que isso é muito quando a validação da gente está muito ligada ao outro também. Uhum, sem dúvida. Esperando a aprovação do outro, né? Esperando a aprovação do outro, esperando o que o outro vai achar, e aí você, enfim. Né? E aí isso também tem muito a ver com os nossos pais, com a criação que a gente tem, né? Eu lembro que a minha mãe sempre dizia assim para mim: não importa o que você escolha ser. Eu só acho que você tem que ser a melhor dentro daquilo que você escolhia ser. Menina, olha que coisa mais pesada. A mãe do Picasso falou a mesma coisa. Né? Não importa o que você resolva ser, mas seja melhor dentro daquilo. Ou seja, você está sempre fazendo, né? Sempre fazendo, mas será que eu estou sendo melhor dentro disso? Será que eu estou sendo melhor dentro daquilo, né? Por mais que você diga assim, cara, não vou ouvir isso, não quero. Outro dia, bem recente, foi que eu me dei conta desse comando, né? Que interessante. Dessa coisa, às vezes você está fazendo uma coisa e você olha e fala assim, mas será que isso aqui tá bom mesmo? Aí como você está no processo de autoconhecimento eterno, né? Sim. Full time, e aí quando você fala uma coisa dessa, você fala que consciência eu tenho aqui, aí de repente brota, cai uma ficha que você fala, uau, isso tem a ver com isso, então como pode melhorar? Isso. Eu posso mudar isso? Se eu posso mudar isso, como eu faço para mudar isso, né? Muito legal. E aí fica uma dica para os nossos filhos. Quando a gente fala também para eles, algumas coisas que a gente fala assim, escolha o que você quiser na sua vida, e desde que você seja feliz. Gente, que coisa também pesada isso. Parece leve, parece legal, parece bacana, mas é pesado. Exato. Né? E até porque Pode falar. A jornada do trabalho, ela nem sempre é leve. Ela pode ser, deve ser, mas nem sempre é. Dependendo do que a criança, o adolescente vai escolher ser, vai encontrar desafios. Sem dúvida. Vai encontrar desafios pessoais, vai encontrar desafio de equipe, vai encontrar um monte de desafio. E naquele momento ele não vai estar feliz. Ele pode estar bastante triste, bastante pesado. Mas ele precisa ter resiliência para lidar com isso, né? E não só a resiliência, mas a antifragilidade também, né? Sim. Ou seja, você voltar ao estado acrescido daquele aprendizado. Perfeito. Então, isso é que faz a antifragilidade também. Né? Legal, interessante. E o que você colocou também faz muito sentido, né, Sandra? Nós, como pais, assim como os nossos pais, às vezes tentando nos ajudar. Engraçado porque não tem manual para ser pai e mãe, né? Então, o que acontece? A gente, às vezes, erra tentando acertar, né? E tudo, na verdade, também depende do contexto. Eu penso que, muitas vezes, a gente ajuda mais os nossos filhos mostrando para eles o que a gente observa neles, mas aí tem que também ter o exercício do não julgamento, porque nós somos mestres em fazer isso também, né? Em julgar, como nós colocamos lá no início, mas também em tentar enquadrar os nossos filhos. Na verdade, a nossa sociedade como um todo tenta enquadrar o tempo todo, né? Enquadrar naquele regime da escola, enquadrar naquele tipo de trabalho, enquadrar naquela situação.
Então, isso nos impede, muitas vezes, de ser quem a gente nasceu para ser, né? Porque essa tentativa de se enquadrar nos limita tremendamente. Eu até tenho uma dica de pergunta para isso daí, tipo assim, você todo dia... O meu verdadeiro eu estaria fazendo hoje? Se eu Perfeito. fosse ser eu hoje, o que eu escolheria viver? Exato. O que Adoro eu essas escolheria perguntas. ser? Mas é muito legal, né? Se a gente todos os dias de manhã perguntar isso e ficar aberto a isso, conectado a essa pergunta, a gente consegue essa resposta. E cada vez mais as coisas vão se alinhando. Cada vez mais esse grande Google verso se alinha a favor das suas experiências, que vem se alinhando e caminhando, combinando com o seu eu de verdade, com o seu verdadeiro eu, né? E aí, eu acho que uma coisa que é também interessante, que você mesma já me recomendou isso algumas vezes, é a gente se deixar levar, né? Não tanto pelo racional. Porque quando você racionaliza, muitas vezes você pega um caminho inverso daquele que te levaria para você, né, realizar o seu sonho ou ser quem você nasceu para ser. E aí eu lembro até de uma frase do Einstein que eu gosto muito, que ele fala: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Porque o que acontece? A gente, às vezes, fica com preconceito em relação a imaginar, a sonhar, mas muitas vezes é ali que está a verdade, né? Da sua essência. E além disso, o cérebro não sabe o que você está imaginando, o que você está vivendo. Assim como o cérebro também, ele não sabe se é presente, passado, futuro. Então, quando você imagina, você cria, né? Quando você imagina, você cria. E quando você imagina, você cria, você traz a sensação para você, você está criando aquele momento. Exato. E isso é importante, né? E ele já devia saber disso, né? Acho que sim. Bom, a gente está se aproximando do finalzinho, né, Sandra? Então, acho que é legal a gente lembrar para as pessoas que estão nos assistindo aí que tudo isso, na verdade, são algumas pílulas do que a gente quer entregar para vocês num treinamento sensacional, no curso online, né, que vai ser feito presencialmente pelo Zoom, comigo e Sandra, né, o curso Meu Sonho, Meu Projeto de Vida, para que as pessoas possam elevar o autoconhecimento, perceber o quanto elas são responsáveis pelas suas escolhas, o quanto elas podem impactar positivamente as suas vidas, né? Se conhecendo melhor, sabendo o que são, o que elas fazem de melhor, quem as inspira. Conhecendo o seu potencial, né? Isso, seus valores, talentos. Conhecendo seus valores, talentos, potencial. Estava procurando. Você está com o livro aí, Lili? Não. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Achou? Pronto. Tá aqui. Tá aqui. É aqui, né, o livro. Caderno de exercícios e ali o livro A Casa dos Sonhos. Isso. Então, o curso é baseado no livro. A gente vai ter uma aula inaugural no dia 19 de outubro, às 20h30, pelo Zoom, com transmissão pelo Facebook, né? E logo depois teremos 8 encontros, sempre às segundas-feiras, às 20h30. A gente vai conduzir isso em conjunto, né, Sandra? Sim, e o link de inscrição está na bio do Instagram, não é isso? Isso, já está na bio. Está lá na bio do Instagram. Então você pode passar lá, fazer a inscrição, que vai ser muito legal, garanto que vai ser muito bacana, vai ser de muita contribuição. Sem dúvida. E a gente também vai aprender e crescer muito nesse processo. Isso, e o mais legal, né? Porque por meio do autoconhecimento a gente vai conseguir aí resgatar sonhos que pode ser que estejam aí enterradinhos pelos ladrões de sonhos ou por você mesmo, né? Por não saber do seu potencial. Sim, e sonhos que poderão se transformar em projetos. Isso, porque sonho que não vai para a mesa, que não se transforma num projeto, ele é só um sonho. Exato. Né? E aí a gente vai ter oportunidade de realmente colocar na mesa, colocar sobre a mesa, ver onde eu estou, onde eu desejo chegar e o que eu preciso adquirir, o que eu escolho adquirir para chegar onde eu escolho chegar. Né? Eu gosto de brincar assim, tenta imaginar
como é que seria o mundo se cada um de nós realizasse o seu sonho, né? Eu acho que a gente vai ter um mundo muito mais feliz, com pessoas muito mais realizadas, né? Porque os nossos sonhos, eles não afetam somente nós, né? Eles afetam a nós e muitas outras pessoas, o mundo como um todo, né? Exatamente. Assim como as nossas frustrações também não atingem só a gente. É legal a gente pensar nisso. Então vamos cuidar delas, né? Sim, vamos cuidar das nossas realizações. Certo? Para ter menos frustrações. É isso aí. Sim, para ser um mundo mais vibrante, mais feliz, mais cheio de possibilidades. Exatamente. Tá bom? Querida, gratidão, então. Gratidão, eu. Se vê na quarta-feira, nova live. Obrigada a todos. Sim, sim. Novamente. Sim, sim. 19h30. Então tá bom. Isso. Beijo, gente. Tchau.